Refiro-me ao Livro dos Médiuns, segunda parte, do capítulo 24, que se intitula Dissertações Espíritas. Dissertação de número 25. Com qual objetivo, a maior parte do tempo, pedes comunicações aos espíritos, para que pelo trecho a mostra aos vossos conhecidos como amostras do vosso talento. Preciosamente as conversas em vossos álbuns, mas em vosso coração não há lugar para elas. Credes que estejamos bem lisonjeados em vir-nos passar em vossas assembleias como em um concurso, rivalizar em eloquência, para que possais dizer que a sessão foi bem interessante. Que vos resta quando haveis encontrado uma comunicação admirável? Credes que viemos procurar o vosso aplauso? Desenganai-vos, não gostando de vos divertir mais de um modo do que de outro. De vossa parte, ainda aí está a curiosidade que dissimulais em vão. Nosso objetivo é o de vos tornar melhores. Ora, quando vemos que nossas palavras não produzem frutos e que tudo se reduz do vosso lado a uma estéril aprovação, vamos procurar almas mais dóceis. Deixamos então virem em vosso lugar os espíritos que mais não podem do que falarem, e para isso não falta. Admirais que os deixemos tomar o vosso nome, que vos importa, uma vez que isso não é nem mais nem menos para vós. Mas sabeis bem que não permitiríamos, diante daqueles pelos quais nos interessamos realmente, quer dizer, daqueles que os quais não perdemos o vosso tempo. Estes são nossos preferidos e nós os preservamos da mentira. Não inculpeis, pois, senão a vós, se estáis frequentemente enganados. Para nós, o homem sério não é aquele que se abstém de rir, mas aquele cujo coração é tocado por nossas palavras e as meditas e as aproveitas. Vê número 268, perguntas 19 e 20. Máximo. Máximo é o autor desta dissertação. Vamos a outra dissertação de número 26. O Espiritismo deveria ser uma salvaguarda contra o espírito de discórdia e de dissensão. Mas esse espírito tem, em todos os tempos, derramado elemento de discórdia sobre os homens humanos, porque tem inveja da felicidade que proporciona a paz e a união. Espíritas, ele poderá, pois, penetrar em vossas assembleias, e não duvideis disso. Procurará aí semear a desafeição,
mas será impotente contra aqueles que a verdadeira caridade anima. Tende-vos, pois, em guarda, e velai, sem cessar, à porta do vosso coração, e também à de vossas reuniões, para aí não deixar penetrar o inimigo. Se os vossos esforços são impotentes contra o de fora, dependerá sempre de vós interditardes o acesso à vossa alma. Se as dissensões se erguem entre vós, não podem ser suscitadas senão por maus espíritos, por aqueles, pois, que tenham no mais alto grau o sentimento dos deveres que lhes impõe a urbanidade. Do mesmo modo que o espiritismo verdadeiro se mostra os mais pacientes, os mais dignos e os mais convenientes. Os bons espíritos, algumas vezes, podem permitir essas lutas para fornecer aos bons, como aos maus, sentimentos, ocasião de se revelarem, a fim de separar o bom grão do joio, e estarão sempre do lado onde haja mais humildade e verdadeira caridade. São Vicente de Paulo, dissertação de número 27. Repile impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram se impor aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-los e tê-los sob sua dominação. São geralmente espíritos famintos de poder, que despotas públicos ou privados, quando em vida, querem ter ainda vítimas para tiranizarem depois da morte. Em geral, desconfiai das comunicações que tenham um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Há sempre, então, um motivo legítimo de suspeição. Por outro lado, crede que quando uma verdade deva ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuam médiuns sérios, e não a tal ou a tal, com a exclusão de todos os outros. Ninguém é médium perfeito se está obsidiado, e a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber comunicações de um espírito especial, tão alto que este procura se colocar ele mesmo. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, de outra parte, estão submetidos a práticas que tocam a superstição, estão indubitavelmente sob a influência de uma das obsessões mais bem caracterizadas, sobretudo quando o espírito dominador se enfeita de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a cada passo. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir o absurdo e o erro. Um médium pode estar fascinado
um grupo iludido, mas o controle severo dos outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos chefes de grupos, as comunicações dos principais médios que recebem um selo de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos farão rapidamente justiça, e esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ao maus. Isso aqui é Erasto, discípulo de São Paulo. Nota: um dos caracteres distintos desses espíritos que querem se impor e fazerem aceitar ideias bizarras e sistemáticas é o de pretenderem, mesmo sozinho na sua opinião, ter razão contra todo o mundo. Sua tática é a de evitar a discussão, e quando se veem combatidos vitoriosamente pelas armas irresistíveis da lógica, se recusam desdenhosamente a responder e prescrevem aos seus médios o afastamento dos centros onde suas ideias não são acolhidas. Esse isolamento é o que há de mais fatal para os médios, porque sofrem sem contraposição o jugo desses espíritos obsessores que os conduzem como cegos e os guiam frequentemente para caminhos perniciosos. Dissertação de número 28. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob o falso semblante de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra emancipadora da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem seus médios aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para darem mais peso às suas teorias, se enfeitam sem escrúpulos com nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. Os de santos, justamente venerados, de Jesus, de Maria e mesmo de Deus. São eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os mundos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com prevenção. Só isso bastaria para os desmascarar, porque assim agindo, eles mesmos dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender numa armadilha tão grosseira. Mas há outros meios para reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas, por outro lado, eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convide, pois, comigo, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio para atingir a sua transformação, coisas utópicas, impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formule um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede bem que, se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos,
é pelo bom senso das massas. E está aí ainda um crédito. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontre mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que é uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira do que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina em um círculo estreito e restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Erasto. Nota: a melhor garantia de que um princípio seja a expressão da verdade está em quando ela é ensinada e revelada por diferentes espíritos, por médios estranhos uns aos outros, e em diferentes lugares, e quando além disso é confirmado pela razão e sancionado pela adesão de maior número. Só a verdade pode dar raízes a uma doutrina. Um sistema errôneo pode recrutar alguns adeptos, mas como lhes falta a primeira condição de vitalidade, não tem senão uma existência efêmera. Por isso, não há com que se inquietar. Ele se mata pelos seus próprios erros e tombará inevitavelmente diante da arma poderosa. Correção, v com que fim, as mais das vezes, pedis comunicações aos espíritos, para terdes belos trechos de prosa, que mostrareis às pessoas das vossas relações como amostras do nosso talento. Preciosamente as conservais nas vossas pastas, porém, nos vossos corações não há lugar para elas. Julgais porventura que muito nos lisonjeia ao comparecermos às vossas assembleias, como a um concurso, para fazermos torneios de eloquência, a fim de que possais dizer que a sessão foi muito interessante. Que vos resta, depois de haverdes achado admirável uma comunicação? Supondes que vimos em busca dos vossos aplausos? Desenganai-vos. Não nos agrada divertir-vos mais de um modo que do outro. Ainda aí o que há, em vós, é curiosidade, que debalde procurais dissimular. O nosso objetivo é tomar-vos melhores. Ora, quando verificamos que as nossas palavras nenhum fruto produzem, que, da vossa parte, tudo se resume numa estéril aprovação, vamos em busca de almas mais dóceis. Cedemos então lugar aos espíritos que só fazem questão de falar e esses não faltam. Causa-vos espanto que deixemos tomem eles os nossos nomes. Que vos importa, uma vez que, para vós, não há nisso nem mais, nem menos? Ficai, porém, sabendo que não o permitimos em se tratando daqueles por quem realmente nos interessamos, isto é, daqueles com quem o nosso tempo não é perdido. Esses são os que preferimos e cuidadosamente os preservamos da mentira. Se, portanto, sois tão frequentemente enganados, queixai-vos tão só de vós mesmos. Para nós, o homem sério não é aquele que se abstém de rir, mas aquele cujo coração as nossas palavras tocam, que as medita e tira delas proveito. Veja-se o N. 268, perguntas 19 e 20. Macilon. Se o espiritismo devera ser uma égide contra o espírito de discórdia e de dissensão, mas, esse espírito, desde todos os tempos, vem brandindo o seu facho sobre os humanos, porque cioso ele é da ventura que a paz e a união proporcionam. Espíritas, bem pode ele, portanto, penetrar nas vossas assembleias e, não duvideis, procurará semear entre vós a desafeição.
Impotente, porém, será contra os que tenham animá-los o sentimento da verdadeira caridade. Estai, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, como a das vossas reuniões, para que o inimigo não a penetre. Se forem vãos os vossos esforços contra o de fora, sempre de vós dependerá impedir-lhe o acesso em vossa alma. Se dissensões entre vós se produzirem, só por maus espíritos poderão ser suscitadas. Mostrem-se, por conseguinte, mais pacientes, mais dignos e mais conciliadores aqueles que no mais alto grau se achem penetrados dos sentimentos dos deveres que lhes impõe a urbanidade, tanto quanto ver o espiritismo. Pode dar-se que, às vezes, os bons espíritos permitam essas lutas, para facultarem, assim aos bons, como aos maus sentimentos, ensejo de se revelarem, a fim de separar-se o trigo do joio. Eles, porém, estarão sempre do lado onde houver mais humildade e verdadeira caridade. São Vicente de Paulo. 2. Correção, nota. Um dos caracteres distintivos desses espíritos, que procuram impor-se e fazer que sejam aceitas suas ideias extravagantes e sistemáticas, é o pretenderem, bom seria fossem eles os únicos dessa opinião, ter razão contra todo o mundo. Consiste a tática de que usam em evitar a discussão e, quando se veem vitoriosamente combatidos com as armas irresistíveis da lógica, negam-se desdenhosamente a responder e prescrevem a seus médiuns que se afastem dos centros onde suas ideias não são aceitas. Esse insulamento é o que há de mais fatal para os médiuns, porque, assim, sofrem eles o jugo dos espíritos obsessores que os guiam, como cegos, e os levam frequentemente aos maus caminhos. Os fios falsos profetas não se encontram apenas entre os encarnados, aos, igualmente, e em número muito maior, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través sistemas absurdos, que fazem sejam aceitos pelos seus médiuns. E, para melhor fascinarem os que eles hajam escolhido para serem enganados, a fim de darem maior peso às teorias, não escrupulizam em se utilizarem de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam, os de santos com razão venerados, os de Jesus, de Maria, mesmo de Deus. São eles que atiram o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e se olharem com animosidade. Só isto bastaria para os desmascarar, porquanto, procedendo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam apanhar em tão grosseira armadilha. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da ordem a que esses dizem ter ascendido devem ser não somente bons, mas, além disso, eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, submetei-lhes os sistemas ao cadinho da razão e do bom senso e vereis o que restará. Convinde, portanto, comigo em que, todas as vezes que um espírito indique, como remédio aos males da humanidade, ou como meios de chegar-se à sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, providencias pueris e ridículas, quando formule um sistema que as mais vulgares noções da ciência contradigam, não pode tal espírito deixar de ser ignorante e mentiroso. Por outro lado, tende a certeza de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre é pelo bom senso das massas e nisso se vos oferece mais um critério de opinardes. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de um e outro, procurando saber qual o que mais eco produz e mais simpatia encontra. Seria, com efeito, ilógico que uma doutrina, cujo número de partidários diminua gradualmente, fosse mais verdadeira do que outra, cujos adeptos se vão tornando cada vez mais numerosos. Deus, pois, que quer que a verdade chegue a todos, não a confina em um círculo acanhado e restrito, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Nota: a melhor garantia de que um princípio é a expressar da verdade se encontra em ser ensinado e revelado por diferentes espíritos, com o concurso de médiuns diversos, desconhecidos uns dos outros e em lugares vários, e em ser, ao demais, confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número. Só a verdade pode fornecer raízes a uma doutrina.
Um sistema errôneo pode, sem dúvida, reunir alguns aderentes, mas, como lhe falta a primeira condição de vitalidade, efêmera será a sua existência. Não há, pois, motivo para que com ele nos inquietemos. Seus próprios erros o matam e a sua queda será inevitável aos golpes da poderosa arma que é a lógica.